bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Para a realeza, os bolos de casamento são muito mais do que a peça central da recepção que acontece após a cerimônia. Eles são ato de simbolismo e diplomacia. Um bolo feito para um casal real costuma ser grande o suficiente para servir mais de 2.000 pessoas, com fatias embaladas e enviadas a instituições de caridade e organizações próximas a eles, além das porções oferecidas aos convidados presentes. Cada detalhe é pensado por chefes das melhores confeitarias do Reino Unido para apresentar designs que pretendam homenagear o país, refletir a personalidade do casal e o significado da união. No Reino Unido, as decorações suntuosas escondem um bolo de frutas excessivamente doce e denso, preparado com frutas cristalizadas embebidas em rum ou conhaque. O álcool atua preservando naturalmente a sobremesa por décadas. No vídeo de hoje, conheça os principais bolos de casamento da família real britânica. A rainha Victoria se casou com o príncipe Albert em 10 de fevereiro de 1840 na Capela Real do Palácio de St. James, em Londres. Graças ao casamento deles, os bolos de casamento se tornaram comuns em recepções de todo o país. Descrito como pesado e elegante, o bolo de Victoria e Albert foi realizado pelo confeiteiro do Palácio de Buckingham, Sr. John Chichester, e desenhado por W.B. Sarsfield Taylor, curador da Living Model Academy. Foi chamado de bolo da própria rainha devido à influência de Victoria na criação. A rainha estabeleceu o padrão para bolos de casamento brancos, símbolo de pureza e luxo. O açúcar branco refinado era excessivamente caro na Grã-Bretanha durante a Era Vitoriana, daí o nome glacê real. Embora fosse totalmente inglês por dentro, composto por ameixas e outras frutas, o doce era coberto de diversos toques franceses, pesava 136 quilos, possuía 35 centímetros de altura e 1 metro de diâmetro. Antes da recepção no Palácio de Buckingham, ainda na confeitaria, uma grande multidão fez fila para conseguir ver, mesmo que de muito longe, a obra de arte comestível. Uma litografia colorida à mão mostra que o bolo foi decorado com flores de laranjeira para combinar com a coroa de flores da rainha e salpicado com murtas. Na gravura, bonecos da rainha Victoria e do príncipe Albert podem ser vistos no topo, de mãos dadas, vestindo trajes gregos. Victoria está segurando um cetro e abaixo dos noivos estão vários cupidos alados carregando o brasão real de armas. Um dos cupidos tem um livro aberto com a data do casamento. Há pombas nos pés da rainha para denotar felicidade e um cachorro, provavelmente o cachorro de estimação de Albert, aos pés do príncipe para representar a fidelidade. O herdeiro da rainha Victoria, príncipe Albert Edward, príncipe de Gales e futuro rei Edward VII, se casou com a princesa Alexandra da Dinamarca na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, em 10 de março de 1863. O café da manhã de casamento, como é chamada a recepção, foi servido para cerca de 500 pessoas, em 2 salas do Castelo de Windsor. O da State Room foi reservado para familiares e amigos, enquanto o da St. George Hall foi destinado a funcionários, políticos, diplomatas e outros convidados. Os noivos escolheram 2 bolos de frutas cobertos com glacê real branco para celebrar a data, um para cada local. O da State Room foi criado pelo confeiteiro da rainha Victoria, M. Pagnes, que optou por um formato octogonal em estilo arquitetura, com aparência de altar ou catedral, ornamentado por anjos e cupidos, flores e folhas, além de um buquê de flores no topo. O da St. George Hall, também em formato octogonal, foi descrito como de proporção colossal. Elaborado pelos confeiteiros reais de Chester, exibiu os brasões de armas do príncipe de Gales, da nova princesa de Gales, da Grã-Bretanha e da Dinamarca. A base foi adornada com flores de laranjeira, jasmim, cardo e trevo. Nas camadas foram colocadas alternadamente miniaturas de anjos, cupidos e serafins, segurando harpas e bandeiras de cetim, nas quais estavam pintadas figuras do príncipe e da princesa. No topo havia o símbolo do príncipe de Gales, uma pequena cornet com 3 penas de avestruz. Apesar de ser conhecida como bolo de 3 andares, a obra media quase 1,5 metro de altura. Em 6 de julho de 1893, outro casamento real de um herdeiro ao trono foi celebrado, desta vez na Capela Real, no Palácio de St. James, entre o príncipe George e a princesa Mary, futuros George V e Rainha Mary.
O bolo de casamento oficial tinha 3 andares e apresentava uma decoração majoritariamente floral, incluindo rosas brancas, samambaias, lover's knot, conhecida como Nós do Verdadeiro Amor, escudos e os monogramas da noiva e do noivo. O café da manhã de casamento, para cerca de 400 convidados, foi realizado no Palácio de Buckingham. O confeiteiro real, Sr. Ponder, explicou ao jornalista Framley Steelcroft, da revista The Strand, em janeiro de 1895, que o bolo de George e Mary foi o maior e mais importante desafio da carreira dele. Media 1,86 m de altura e pesava em torno de 250 quilos. Os então Príncipe Albert e Elizabeth Bowes-Lyon, mais tarde George VI e Rainha Elizabeth, se casaram em 26 de abril de 1923 na Abadia de Westminster. O bolo criado pela Huntley Palmers, fábrica de doces, biscoitos e padaria, era predominantemente inglês e escocês, projetado para refletir a ancestralidade de Albert e Elizabeth. A obra media 3 metros. A base incluía 2 leões de açúcar inspirados nas esculturas na lareira do refeitório do Castelo de Glamis, casa de infância da rainha-mãe. O segundo andar exibia 3 pequenos painéis contendo o brasão da família Strathmore, condado do pai de Elizabeth, o brasão da Força Aérea Real e a coroa naval, além de uma cópia em relevo do Castelo de Glamis. O terceiro nível contava com minúsculos cupidos tocando sinos, uma miniatura de um relógio de sol dos Jardins de Glamis e escadas em prata. A camada superior representava uma torre feudal, em torno da qual estavam listadas as 18 famílias com as quais os ancestrais de Lady Elizabeth estavam ligados pelo casamento. No topo, havia um vaso de prata contendo um buquê de rosas York, símbolo da região e da Casa Real de York. A nova tecnologia da época permitiu que o bolo fosse o primeiro a ser filmado e apresentado ao mundo. O café da manhã de casamento da princesa Elizabeth e do príncipe Philip ocorreu em 20 de novembro de 1947, poucas horas depois da cerimônia religiosa na Abadia de Westminster. O casal recebeu 11 bolos de presente, mas havia um oficial feito pela McVitie & Price. A criação possuía 2,70 metros de altura, pesava 410 quilos e foram cortadas 2.000 fatias, entregues para convidados, instituições de caridade e organizações espalhadas pelo mundo. Um andar foi guardado para o batismo do príncipe Charles, rei Charles III, pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1948. Vários itens ainda estavam sujeitos a racionamento por conta da Segunda Guerra Mundial, que havia terminado apenas 2 anos antes. Alguns ingredientes foram enviados de diversos países do mundo. O açúcar veio da Austrália. Cada caixa era devidamente numerada e etiquetada como Ingredientes, Sua Alteza Real, Princesa Elizabeth. Como resultado, o bolo foi apelidado de Bolo de 10.000 milhas. A decoração apresentava o brasão de armas das famílias dos noivos, distintivos regimentais, navais, o monograma de Elizabeth e Philip e símbolos em açúcar para retratar os passatempos prediletos e cenas da vida do casal. O bolo oficial e os outros 11 oferecidos à princesa foram exibidos no Palácio de Buckingham e depois enviados a museus do Reino Unido para exibições especiais, sempre lotadas. Para comemorar o 70º aniversário de casamento de Elizabeth e Philip, a Le Cordon Bleu de Londres foi convidada a recriar o bolo do casal para o documentário da ITV, transmitido em 30 de outubro de 2017. O projeto foi comandado pelos chefes Julie Walsh e Matthew Hossett, com o apoio do setor de patisserie do Instituto e alunos, que passaram meses pesquisando, assando e decorando o bolo de 4 andares para combinar com o original de 1947. A equipe ficou impressionada com a quantidade de ingredientes necessária: 28 kg de manteiga, 25 kg de açúcar apenas para a massa, 750 ovos, 160 laranjas, 80 limões e 3 litros de rum. Com base em arquivos, vídeos e fotografias, o bolo de frutas foi meticulosamente replicado sob medida, do glacê real branco a todos os enfeites complicados. O rei Charles III, na época príncipe de Gales, e Lady Diana Spencer trocaram votos na Catedral de St. Paul, em Londres, em 29 de julho de 1981. Apesar de 750 milhões de pessoas ao redor do mundo terem assistido à cerimônia, somente os convidados puderam ver qualquer detalhe da recepção. Supostamente, o café da manhã de casamento contava com 27 bolos e apenas um era oficial, a criação de David Avery, padeiro-chefe da Royal Naval Cookery School. Charles e Diana optaram por um bolo de frutas britânico clássico, ao mesmo tempo em que trouxeram uma grande inovação, uma cobertura de cream cheese ao invés dos tradicionais glaçados
glacê real e pasta americana. A obra de David Avery media 1,5 m de altura, pesava mais de 90 quilos e demorou semanas para ficar pronta. Cada andar assumia a forma de um pentágono, que diminuía lentamente até o topo. Para separar, foram inseridas colunas romanas. O efeito geral foi inspirado pelas pirâmides natalinas alemãs. A decoração era minimalista, composta por pequenos detalhes artísticos em pinturas, que incluíam um brasão das duas famílias, o símbolo do príncipe de Gales, do país de Gales, edifícios significativos para o casal, as iniciais C e D e um grande arranjo de flores no topo. Um pedaço do bolo foi leiloado em 2017 na embalagem original, uma caixinha branca escrita em prata, com o símbolo do príncipe de Gales e a inscrição Palácio de Buckingham, 29 de julho de 1981. O cartão presente original trazia a mensagem: com os melhores votos de Suas Altezas Reais, o príncipe e a princesa de Gales. O bolo escolhido para o casamento dos então Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles tem uma história especial. Em 2004, o príncipe de Gales visitou uma pequena exposição de organizações associadas à aldeia galesa de Llanstefan e provou um pedaço de bolo de frutas de uma confeiteira local, Era Richardson, uma senhora de 74 anos na época. Ele ficou tão impressionado que afirmou que era o bolo mais gostoso que já havia provado. Alguns meses depois, Charles a convidou a recriar o bolo para a recepção de casamento do príncipe de Gales e da duquesa da Cornualha, realizada em Windsor em 9 de abril de 2005. A família Richardson ainda administra um pequeno negócio na cozinha de casa e continua a vender a sobremesa. Charles e Camilla escolheram ainda um segundo bolo, feito pela chefe Dawn Bunder, dona da Sophist Cake, em Woodhall Spa, na Inglaterra. A cobertura era de pasta americana e os adereços eram todos em glacê real. Os brasões reais do príncipe, além de rosas, narcisos, cardos e as letras C e C, adornavam um bolo quadrado de apenas 2 andares. Mais de 2.500 fatias extras foram produzidas para serem distribuídas em embalagens coloridas como lembrança do grande evento. O casamento real mais assistido da história, por mais de 1 bilhão de pessoas, aconteceu em 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, quando Catherine Middleton se casou com o herdeiro ao trono, Príncipe William, e se tornou Duquesa de Cambridge e futura rainha. A encomenda para a confeiteira escolhida para criar o bolo de casamento, Fiona Keynes, foi fechada em 18 de fevereiro. Em entrevista à Town & Country, a chefe explicou como a atual princesa de Gales teve papel importante nas decisões criativas. Foi um processo maravilhoso. De muitas maneiras, eu diria que Kate desenhou seu bolo de casamento, porque ela sabia muito claramente o que queria e o que não queria. As ideias vieram dela, tivemos reuniões com ela e o briefing era de Kate. Ela nos deixou absolutamente à vontade, ela é tão natural e adorável como todos nós vemos na mídia. A equipe de 50 confeiteiros passou 5 semanas moldando 900 flores de pasta de açúcar para os enfeites. Inspiradas pela linguagem vitoriana das flores, escolheram 17 espécies, cada uma com um significado especial. As principais eram uma homenagem às 4 nações que compõem o Reino Unido: a rosa branca da Inglaterra, o narciso do país de Gales, o trevo da Irlanda do Norte e o cardo da Escócia. A montagem do bolo demorou 3 dias. O resultado final foi um bolo de 8 andares, 100 quilos e 1 metro de altura por 1 metro de largura. Além das flores, incluía uma guirlanda no topo e um monograma de William e Catherine. A confeiteira recebeu um pedaço da renda do vestido de casamento da princesa, que foi copiada com glacê e pasta americana. Curiosamente, o bolo que foi exposto não foi servido no casamento, permaneceu em exposição no palácio. Fiona e diversos trabalhadores cortaram 600 fatias separadas para o café da manhã de casamento em 29 de abril. Outras 4.000 foram enviadas pelo príncipe de Gales em latas para presente, como de costume. Também como de costume, uma parte do bolo foi guardada e servida mais de 2 anos depois, no batizado do príncipe George, em outubro de 2013. William e Kate ainda tiveram outro bolo de casamento, criado pela McVitie's Cake Company, um pedido especial do príncipe William. O chefe Darren McGrazy preparava um bolo semelhante para a rainha Elizabeth II. O chefe explicou: a rainha adora chocolate, então um de seus bolinhos de chá da tarde favoritos era o bolo de biscoitos de chocolate. Sempre que William ia visitar a avó, quando estava no Eton College, ele pedia. Então fazíamos um e levávamos para Windsor. Chocolate biscuit cake. It's easy to make,
simple to decorate, absolutely delicious, perfect for the Queen's afternoon tea, spectacular as Prince William's groom's cake. O doce foi feito com biscoitos de chá, chocolate e nozes, e era congelado, não assado. O pedido do príncipe foi muito falado na época e diversas receitas estão disponíveis em livros e na internet. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal para mais vídeos sobre a família real britânica e outras famílias reais da Europa. Até a próxima!